Alô, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Roberto e falamos sobre diversas coisas, mas nesse momento que eu estou em Portugal, estou focando aqui em aspectos portugueses ou de Portugal. Neste vídeo eu queria trazer para vocês a minha opinião, sobre imigrar para Portugal, tá bom? Bom, e aí neste vídeo eu vou falar um pouco sobre política brasileira e sobre imigração. Como todos já sabem, eu fiz um vídeo que viralizou, pelo menos para mim, sobre a inflação e custos em Portugal. E realmente se percebe aqui um aumento de custos, quase que mensal, a gente percebe isso. A inflação está aqui em torno de 9%. E entenda que 9%, embora não seja muito para nós brasileiros, mas para os portugueses e europeus isso é uma coisa inédita. Há 30 anos eles não têm uma inflação dessa. Então isso tem causado sim preocupação nos portugueses e nos europeus de modo geral. Bom, inflação tem a ver, quer dizer, o que nós chamamos de inflação é aumento de preço. A inflação acontece quando o governo imprime muito dinheiro. O aumento de preço que nós chamamos de inflação, ele é feito, obviamente, de políticas econômicas, de impressão de dinheiro, de políticas monetárias, necessárias para a Covid, mas muitas vezes exageradas em alguns países. Bom, eu diria hoje é dia 15 de outubro de 2022. Então nós estamos a 15 dias da eleição, do segundo turno da eleição do Brasil. E temos dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro. A minha análise pessoal: se o atual governo ganhar essa eleição e continuar com a implementação das políticas econômicas, vejo que não vai haver assim, tanta pressão ou tanta motivação para que você venha para Portugal. A não ser por motivos pessoais, né, familiares ou outros. Mas a imigração, justamente por questões econômicas, penso que isto não será um efeito muito forte, visto que o Brasil hoje tem 5,75% de inflação, tem uma redução dos custos do Estado, ou seja, tem um déficit primário, não tem déficit primário, melhor dizendo, está com superávit primário, tem programados investimentos para os próximos 10 anos de 900 bilhões, cerca de 900 bilhões de reais, o que transferidos aqui para euros dá mais ou menos 150, 160 bilhões de euros, ou 1.000 milhões de euros, como o português fala. Então, é uma perspectiva muito boa. Está já participando do processo da OCDE, e isso tende a gerar uma perspectiva de médio prazo de 4, 5 anos. O Brasil está numa situação economicamente bem confortável. O desemprego caiu de 2020 de 14,9% para 8,9%. Então, 6%, são mais ou menos 6 milhões de empregos criados de dezembro de 2020 até o presente momento. A tendência é o desemprego também cair. Então, continuadas as políticas econômicas que estão sendo implementadas, creio que isso vai afetar, sim, o fluxo de imigração de brasileiros por conta de melhores condições no Brasil. Lembre que a imigração supõe você vir para cá e começar tudo de novo,
Se você tem casa no Brasil, você não vai ter casa aqui. Você vai ter que arrendar. Os arrendamentos estão difíceis. Não há arrendamentos disponíveis. Não há apartamentos, não há imóveis disponíveis. E a tendência é o preço cada vez subir mais. Isso é uma coisa que você tem que pensar, porque hoje, se você imigrar com a sua esposa, um vai pagar a renda com salário mínimo e o outro vai bancar a casa com as despesas. Não tem como fugir disso, tá? E imigrante tem sempre uma via crucis, uma via dolorosa a percorrer até que chegue numa estabilidade. Creio que no Brasil haverá mais condições. Se o Lula ganhar, aí a coisa se torna totalmente imprevisto, porque vai desfazer tudo que está feito, creio eu, ou, no máximo, aproveitar alguma coisa, como fez no primeiro mandato do governo dele, mas vai, a longo prazo, a médio prazo, a tendência do Brasil piorar. E aí sim, creio que a imigração para Portugal vai crescer bastante. Então, estou dando esses parâmetros para você entender que imigrar de um país não é fácil, é uma coisa muito difícil. Estabilizar-se nesse país é uma coisa muito difícil. Ascender salarialmente é difícil. Embora aqui haja mais oportunidades, o que enchia os olhos do brasileiro de ter um carro, de ter uma casa, a preços baratos, isto está passando. Por quê? Antigamente o financiamento de carro, o financiamento de casa, era uma taxa do banco mais a Euribor. E a Euribor, no início do ano, estava negativa, menos 0,5%. E agora já está em 0,75%, alguns dizem 2%. Então a tendência é isso crescer mais. Por quê? O Banco Central Europeu precisa elevar taxas de juros para combater a inflação. Então, no médio prazo, a situação vai ficar muito difícil para portugueses, para os imigrantes e para os brasileiros que vêm. Então, não se iludam com as facilidades. Existem mais facilidades? Existem. Carros novos à vontade. Tá? Os carros aqui, 2003, 2004, 2006, estão muito bem conservados, são novos. Os portugueses são muito zelosos com suas casas, com seus carros. É um povo que é cuidadoso. Mas não se iludam com isso. A situação tende a ficar difícil na Europa. Nós vamos entrar, o mundo inteiro, numa recessão global. Se as políticas econômicas do governo atual continuarem, a tendência é o Brasil sofrer menos. A Europa vai sofrer muito, os Estados Unidos vai sofrer muito, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se não é inscrito, se inscreve, por favor, ajuda muito. E nos vemos no próximo vídeo, tá? Um abraço e um bom dia, uma boa noite, eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau.